Olá! Hoje eu quero trazer para você uma reflexão desse livro aqui. É um livro que eu comecei a olhar ele hoje. Comecei a folhear ali aqui as primeiras páginas, umas 30 primeiras páginas. É um livro da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. É um livro muito conhecido, já é best-seller há algum tempo, chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Muito motivada a olhar esse livro hoje, justamente pelo feriado de hoje, pela data de hoje, 2 de novembro, aqui no Brasil e como em outros países cristãos e especificamente por causa da religião católica, né, da Igreja Católica, comemora-se, né, nem se comemora, é uma data que é para homenagear os mortos, dia de finados, 2 de novembro, dia de finados. E há uma comoção em todo o país, ou nesses países, né, que seguem essa data, o dia de lembrar de seus mortos, né? Então há muito movimento no cemitério de todo o país, as pessoas vão lá lembrar daquele ente querido, fazer alguma homenagem, rezar por elas, enfim, de acordo com suas crenças, né? E lembrar sobre essa questão da morte. E especificamente hoje, eu peguei nesse livro porque eu achei interessante trazer essa reflexão sobre a morte. Independente de religião, né, não sou católica, mas eu entendo que é uma data que, mesmo quem não segue a religião, é uma data que todo mundo ouve, né, e é um momento que, mesmo aqueles que não querem falar sobre isso, acaba sendo lembrado disso de alguma maneira. E eu acho muito importante sermos lembrados da questão da morte, porque a gente vive de uma maneira que a gente esquece que a vida é finita, ela é curta, né? Ela é passageira e que todos nós temos o nosso tempo aqui limitado, que em breve não estaremos mais aqui. Daqui a alguns anos, né, você não vai estar aqui e possivelmente nem será lembrado, porque virão outras gerações e outras pessoas e etc. E todos nós vivemos a vida e muitas das vezes, muitos de nós esquecemos dessa finitude da vida. Aqui a doutora Ana Cláudia, ela traz muito essa questão sobre a morte, né, sobre relatos, pelo que eu li até aqui, né, relatos que ela viu, principalmente pessoas que estavam em sofrimento, pessoas com doenças crônicas, pessoas em estado terminal. Não, como eu falei, eu não li o livro todo ainda, eu estou nas primeiras páginas, mas eu mais ou menos sei o enredo do livro. Mas eu quis trazer um simples comentário dela aqui. Ela vem falando sobre essa questão que as pessoas têm repulsa de falar sobre a morte. E lá atrás, quando ela se formou em medicina, quando ela ainda estava na faculdade de medicina, ela via muitas pessoas desconsiderarem esse assunto. Ou quando ela, depois que ela se formou, que ela era médica geriatra, e ela começou a se identificar, responder o que ela fazia, que ela era da pessoa que cuidava de quem iria morrer, que eram os cuidados paliativos, as pessoas se chocavam, as pessoas tinham repulsa do assunto, deixava às vezes ela falando sozinha e não dava muita ênfase para esse assunto. E eu tenho percebido que eu já tenho mais de 20 anos nesse ramo, né, de serviços funerários, e eu lá atrás, eu também já peguei muito essa repulsa de falar sobre esse assunto, esse medo de falar sobre a morte. Muitas das vezes eu chegava para um cliente para poder explicar ali o nosso trabalho, que a nossa empresa oferece, a importância, né, de você ter um plano funerário, por exemplo, de você ter esse cuidado, né? E as pessoas não queriam saber. Eu percebo que com o passar dos anos, aí, mais de 2 décadas, isso tem mudado. Isso é muito bom. As pessoas estão tendo mais consciência, sabendo melhor da importância sobre isso, né? E aqui ela relata aqui no começo sobre essa dificuldade, né, de falar mesmo, que trabalha com as pessoas que estão em estado terminal, em sofrimento, que estão morrendo, e o que ela poderia fazer para poder minimizar aquela dor daquela vida, daquela pessoa que estava ali, que não tinha mais jeito para a medicina, vamos dizer assim, a ciência não tinha mais nada que pudesse fazer para aquela pessoa, mas ainda assim era uma pessoa, né? E, enfim, um trecho que eu achei interessante aqui
desejar ver a vida de outra forma, seguir outro caminho, pois a vida é breve e precisa de valor, sentido e significado. E a morte é um excelente motivo para buscar um novo olhar para a vida. Continuando, quando todo mundo pensa que a norma é fugir da realidade da morte, mas a verdade é que a morte é uma ponte para a vida. Despratique as normas. Exatamente, falar da morte é falar da vida. Uma reflexão rápida sobre isso é: o que estamos fazendo com a nossa vida enquanto não chega lá aquele momento da morte, enquanto não chega lá aquele momento final? Porque a gente não pensa na morte, não gosta de pensar na morte, e muito menos a gente às vezes gosta de pensar sobre a vida. Como que estamos levando a nossa vida? Como que a gente está vivendo essa vida limitada que nós temos, esse tempo curto que nós temos? Você está fazendo tudo da melhor maneira possível? Eu me incluo também nisso. Parar para refletir. A minha vida está sendo uma vida bem vivida? Eu estou agregando valor? Eu estou me transformando uma pessoa melhor para poder contribuir com os outros e também inspirar os outros também a ser melhores, né? Então isso é uma reflexão que serve para todos nós que estamos vivos e que vamos chegar lá na morte. Todos nós vamos chegar lá. E nesse dia de finados, não só pensar na morte especificamente, porque é importante que você lembre desse detalhe, que você vai morrer, que eu vou morrer, que nós vamos morrer, que isso aqui daqui a pouco vai acabar, mas para quando a gente chegar lá, a gente não chegar com arrependimentos, não chegar com raiva, ódio, rancores, ou a pessoa se vê numa situação que quer fazer um monte de coisa e agora não dá mais tempo. Se arrepender de não ter feito tal coisa, ou ter feito tal coisa errada, não ter tomado escolhas equivocadas, deixado de fazer as coisas, de ter vivido bem, de ter se melhorado e para ser um ser humano melhor. Enfim, a reflexão é sobre a morte, mas é muito além da morte, é sobre a vida. Mais pra frente eu trago as minhas impressões sobre esse livro. Me pareceu um livro com uma escrita muito fluida, bem tranquilo, nada técnico. Ela contando aqui as histórias, eu tô curiosa para saber das histórias que ela traz aqui. As 30, 40 primeiras páginas que eu li, bem tranquilinho, mas eu acho que, mesmo que o livro não seja um livro, assim, com uma escrita primorosa, mas o tema dele já valeu a pena. O tema é muito importante para a gente poder lembrar. Então, que a gente cultive a nossa vida da melhor maneira possível, para que chegue no dia da nossa morte a gente tenha, como aqui o próprio título desse livro traz, que seja um dia que vale a pena ser vivido, que vale a pena viver, para poder a gente encerrar a nossa estadia aqui da melhor maneira possível.